Bom dia, boa tarde a todos e todas. Agora nós vamos olhar nos dados qualitativos representados em gráficos de barras. Então, para frequência é muito mais comum nós visualizamos gráficos de barras nas nossas leituras. Então, isso aqui é um gráfico de barra de frequência e nós sabemos isso porque se estamos olhando nesse eixo aqui, o nosso eixo Y aqui, nós estamos contando as coisas. Então, aqui nós temos uma frequência. Se fosse o caso de estar representando proporção, só ia até 1. Porcentagem só ia até 100. Mas aqui estamos com cada fragmento. Então, aqui que estamos vendo é um gráfico representando o quantitativo mais quantitativa de uma variável qualitativa de tipos cerâmicos encontrado na coleção de cerâmica Paredão que foi analisado. Então, quando fala tipos de cerâmicas, umas 2 folhas antes tinha essa maravilhosa gráfica aqui de demonstrando quais são esses diferentes tipos que estamos observando. Então, para a nossa leitura, onde a gente começa? A gente está sabendo que temos tipos de cerâmicos. Então, a variável qualitativo é tipos cerâmicos. O eixo das categorias, então, o eixo no qual se representa os dados das categorias está aqui. Então, eu estou colocando uma setinha, mas não tem uma setinha, porque não importa a ordem das categorias. A gente podia trocar uma categoria com outra. Esse eixo não tem ordem. Mas é no eixo X que estamos representando as diferentes categorias e cada categoria ganha a sua própria barra. Cada categoria fica com a sua barrinha. E o eixo da frequência é o eixo Y. Então, como a gente falou, isso aqui é frequência. Então, quando se olha para isso, nós estamos, então, podendo ler aqui, se a gente olhar aqui nesse padrão aqui, esse padrão corresponde aqui uma representação gráfica de pote com gargalo, e nos potes com gargalos, nos observa a frequência está perto da linha aqui de 100, e o pesquisador nos ajudou e colocou a frequência absoluta aqui, então a gente sabemos que a frequência é 94. Então, quantos conjuntos de dados estão sendo comparados? Quantas amostras estamos aqui? De verdade, estamos com uma amostra e as categorias dentro dessa amostra de tipos cerâmicas. Porque nós estamos com uma coleção de cerâmica Paredão. A gente, às vezes, vai ver que as pessoas comparam diferentes amostras, diferentes coleções, pode ser diferentes áreas de escovação. Vamos comparando nessa maneira. Então, vamos lá. Outro gráfico de barras de frequência. E lembrando aqui que frequência pode ter cálculos específicos em diferentes subáreas. Então, como na zooarqueologia, um tipo de maneira de pensar frequência é esse número mínimo de indivíduos. Então, número mínimo de indivíduos é uma contagem, então continua sendo algo de frequência. Então, com isso, a gente pode olhar nesse gráfico da participação dos táxons de vertebrados no ambiente florestal, campestre e aquático, nos 3 períodos de ocupação do sítio, considerando os valores de MNI representados. Então, estou vendo uma coisa um pouco diferente aqui do que a última. Estou vendo algo diferente. Nós temos
outra coisa acontecendo. Enquanto o eixo de frequência se manteve, essa continua sendo o eixo da frequência, nós estamos com duas variáveis qualitativas. Duas variáveis qualitativas. E essas variáveis qualitativas são o período e essas três coisas são ambiente. Tem? Então, as duas variáveis qualitativas que vão ser cruzadas aqui estão período. Então, temos as categorias do período. Período 3, período 2, período 1. E temos as categorias da variável ambiente, que são aquático, campestre, florestal. Então, com isso, a gente consegue visualizar essa relação de frequência dos vestígios faunísticos. Agora, como é que se chegou a poder colocar duas variáveis? É justamente pelo uso de o eixo de X, esse eixo de separar as categorias de um variável, e as cores. Os padrõezinhos aí estão a maneira representando e diferenciando a frequência na segunda variável. Então, nós estamos usando aqui o eixo X como uma variável e essa padrão aqui de cores, que é nosso chave. Muitas vezes a gente chama essa quadradinha de chave. Essa chave é nossa outra variável.